A paz de Cristo, mais uma vez, nós estamos aqui para falar agora sobre a nossa matéria, né? O Antigo Testamento 1, o Pentateuco, e nós vamos começar agora o nosso vídeo falando sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro de o Pentateuco. Mas antes de nós adentrarmos, eu quero fazer uma apresentação para vocês. O livro-texto que nós vamos usar é esse aqui, que você vai encontrar lá na secretaria do IBCamp. É o livro da FACEB, é o livro-texto que nós vamos usar, que nós vamos falar aqui sobre o Pentateuco. Então aqui está a nossa matéria, o qual vocês estão vendo ali, que nós vamos utilizar para estudarmos ali esses 5 primeiros livros da Bíblia e como Deus se revelou para nós. Também nós usamos esse aqui, esse livro Diaconia, que inclusive é escrito ali pelo pastor Zumar Rafael, que é o nosso diretor, um livro excelente, já li o livro, né, ministro e dou aula com esse livro, é um livro excelente, é um livro que nós vamos ver, que vocês também vão adquirir ali na secretaria, é um livro que vai enriquecer. Essas literaturas, elas só têm enriquecer o ministério de vocês. Né? Talvez você pergunte, é obrigado a comprar? Não, mas ele é essencial para o seu ministério, para tirar suas dúvidas, sem falar que é uma fonte de pesquisa para o resto do seu ministério, o resto da sua vida. Pessoas que guardam os livros ali, essa fonte de pesquisa que vai ficar ali para o resto da sua vida, para que você pesquise, para que você se oriente, para melhor dar uma palavra e entender para você mesmo, para sua família, para grupos pequenos de estudo, mesmo na igreja, para uma pregação, para alguma coisa, vai ser enriquecer ali o seu conhecimento, enriquecer também o seu vocabulário, enriquecer a sua compreensão das Escrituras Sagradas. Então nós vamos adentrar aqui no nosso primeiro livro de O Pentateuco, Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, consequentemente ali se principia todas as coisas. A palavra Gênesis, ela é uma palavra grega. E essa palavra no hebraico significa Bereshit, que significa começo, princípio. Mas essa palavra Gênesis começa início, princípio. Essa palavra também foi tirada da Septuaginta, uma versão de 200 e poucos anos antes de Cristo, uma versão grega, foi a primeira tradução do Antigo Testamento em hebraico para todo o grego. Então, essas palavras que nós temos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todas são essas palavras gregas que saiu dessa tradução chamada Septuaginta ou versão dos 70, aproximadamente 200 antes de Cristo. Então, por isso que nós vemos que é um livro dos princípios, né? É um livro que Deus principia. E por que Deus, quando ele chama Moisés agora para escrever, ele vai começar a relatar a sua criação? Primeiro Deus vai se apresentar, quem ele é. Lembra quando Deus chama Moisés e fala, eu sou o que sou? O que Deus quis dizer com isso? Olha bem que Deus fala, eu fui e nem que eu serei. Deus fala no presente, eu sou. Em todos os momentos, ele é o mesmo. E agora, quando Deus chama Moisés e relata, ele vai relatar, ele fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Observa, no princípio Deus criou. Mas não existe, no princípio, Deus teve um começo, Deus foi criado, Deus teve um início. Não, no princípio Deus. Por isso eu sou. Ele sempre é. Ele sempre é. Ele sempre foi. Ele sempre é e ele sempre será. Por isso que a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Ele não muda, ele é único. Então a primeira apresentação que traz aqui em Gênesis para mim é no princípio Deus. Deus mostrando que tudo teve um início, menos ele. Não tem princípio nem fim. Ele é totalmente soberano, totalmente poderoso, totalmente autoexistente. A existência depende dele, não ele depende da existência. A existência só existe por causa de Deus. Deus é além da existência. Deus existe, nós falamos existe para nós entendermos, mas ele é além da existência.
A existência existe por causa de Deus. A existência depende de Deus. Tudo que Ele criou, que existe, inclusive nós, somos totalmente dependentes da sua graça, da sua misericórdia e do seu agir. Então ele fala, no princípio Deus criou. Ali, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, ali Deus cria os céus, vem a primeira palavra, né? Deus criou os céus. Deus cria, então, todo o universo. Deus cria as milhões e milhões de galáxias que existem hoje. Para você ter ideia, a velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Os cientistas já chegaram à conclusão que existem milhares de galáxias como a nossa, Via Láctea. Milhares. E isso que nós estamos no sistema solar, que é grandiosíssimo. São anos-luz de diâmetros. Então, eles conseguem chegar à conclusão que existem milhões de galáxias. E eles, os cientistas estudando, chegaram à conclusão que o universo, para que se alguém chegasse, pegasse uma nave, uma espaçonave para cruzar de ponta a ponta na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ele levaria 92 bilhões de anos para atravessar o universo de uma ponta a outra. Deus é maior que isso tudo, foi Ele tudo que criou, simplesmente pela sua palavra. Haja. No princípio Deus criou. Mandou que existisse e existiu. Simples assim. Deus, então, está se revelando, primeiramente, quem Ele é. Esse Deus todo-poderoso, Deus criador de todas as coisas, criou os céus. Agora Deus cria a terra. Então, nós não sabemos ali, quando Deus ordenou, então não existia, agora fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus cria, então, aqui o planeta Terra, não existia a porção seca ainda, e ele paira com seu espírito sobre as águas, Deus contemplando a sua criação, contemplando, Deus fala, haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa, e Deus vai e cria os luminares, como o sol, estrelas, a lua, para governar aqui a Terra, e a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Ou se Deus fala, haja e ouve. Deus foi criando. Deus fala, aparece a porção seca. Agora apareceu essa porção seca, do qual chamou Terra, o mesmo nome do nosso planeta. Aparece a porção seca que chama Terra. Ali nessa porção seca aparecem os montes, as montanhas, os relevos, né, as planícies, as florestas. Deus criou tudo, apareceu a porção seca. Ali Deus manda, Deus constrói, Deus forma os animais. Deus forma as plantas conforme a sua espécie. Deus forma os animais conforme a sua espécie. E Deus povoa, então, agora essa terra toda com animais. Deus faz um jardim chamado Éden. Ali e põe aqui no meio da terra esse jardim lindo, né, maravilhoso, bonito. Essa palavra Éden significa deleites, delícia, lugar de deleites, lugar de delícias. Então Deus vem criando e Ele vem organizando, mostrando a sua glória. Ele fala, veja a separação entre águas e águas, entre a água que está na expansão, a água debaixo da expansão, águas agora que está debaixo da terra, que nós sabemos ali que no solo, debaixo da terra, tem água nas nuvens. Deus fala, haja separação entre águas e águas, haja os mares. Toda a água corre para o mar. Do mundo inteiro, inclusive do rio Amazonas, o maior rio do mundo. O rio Nilo, o maior rio em comprimento. O Amazonas, o maior rio em águas. Do mundo, todos os rios, todas as águas do mundo, elas correm para o mar. Você observou que ele nunca enche? Que ele nunca transborda? Porque é uma lei estabelecida por Deus ali. Há uma lei que Deus estabeleceu. Por isso que ele não transborda. Por isso que ele não passa dos seus limites. Porque Deus estabeleceu leis. Deus pôs leis físicas ali para estabelecer todo o cosmos. Por isso que os mundos ali não estão se abalando. Por isso que a Terra ela tem o seu movimento de rotação e translação. Porque Deus fez tudo. Ele organizou tudo.
simplesmente com o poder da sua palavra. É um Deus de ordem, ele mostrando a sua ordem, se organizando, fazendo toda a criação, mostrando agora para nós, através dessa leitura, quanto ele é glorioso, majestoso e poderoso. Nós olharmos a criação de Deus, para nós começarmos a entender sobre isso, entendermos a criação de Deus. Entendemos que Deus ali está criando, Deus está fazendo, Deus está colocando agora, pondo ordem em todas as coisas. E Deus também vai fazendo, e cada dia Deus faz uma coisa, ele fala, haja isso, haja aquilo. Por que Deus faz dia? Fala o entardecer e o amanhecer do primeiro dia, e assim foi o entardecer, o amanhecer do segundo dia. Sendo que tudo ele não cansou, ele só mandou fazer. Por que Deus esperava o entardecer e o amanhecer de um dia? Porque ele é um Deus de ordem, de organização. Ele está mostrando, além de ele ser um Deus todo-poderoso, ele está se revelando como esse Deus majestoso, glorioso, todo-poder, mas também é um Deus de ordem. Pregando essa expressão que Deus é um Deus de ordem, de organização, o próprio Paulo vai usando esse termo, usando aqui como esse Deus é um Deus que organiza tudo. Ele falando o culto, falando lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala o culto tem de ter ordem e decência para agradar a Deus. O próprio Jesus demonstra isso. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele manda que aquelas pessoas, que tinha muitas pessoas, saíssem do quarto, só ficasse o pai, Jairo, a sua esposa e os seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Quando ele vai fazer ali a multiplicação dos pães que estavam no meio daquela relva, que ele pega aqueles 5 pães, depois ele manda o povo se assentar de 50 em 50, de 100 em 100, organizado. É um Deus de ordem, é um Deus de organização. Então Deus, por isso que ele fez ali todas essas coisas, o entardecer, o amanhecer do primeiro dia, e assim foi, e viu Deus que era muito bom. Então Deus está se revelando quem ele é, como ele é, para o seu povo, mostrando o seu poder, mostrando a sua glória, e também vai mostrar o seu amor. Mas Deus faz também, aí Deus vai fazendo todas as coisas, e vai fazendo, faz os pássaros, fez as aves, os grandes ali, as feras do mar, as baleias, tubarões e tantas outras coisas, os grandes peixes dos rios, como nós temos o peixe-boi e tantos outros. Deus ali, ele constrói tudo. E ele também faz o homem. No 6º dia Deus faz o homem. Ele constrói o homem. A diferença agora é que Deus faz algo diferente nessa construção. Deus não usa somente a palavra, haja isso, seja aquilo. Deus usa agora as suas mãos. Deus usa todo o seu poder nas suas mãos. Ele forma o homem, ele forma aquele barro. E ele sopra nas suas narinas. Dele sai a vida. E aquele barro se torna alma vivente. Porque ele recebeu o sopro de Deus. Ele recebeu o ruach de Deus, como é no hebraico, o sopro, o vento de Deus, o soprar de Deus, a vida de Deus. Aquilo que nós vamos ver que ele recebe a vida de Deus. Então nós vamos ver que Deus constrói, mas Deus viu que o homem estava só. Foi Deus que viu, não foi o homem até então que percebeu. Deus viu. E ele põe o sono desse homem, da sua costela, ele tira uma costela desse homem e ele forma a mulher. Quando Deus forma a mulher, Deus cessa ali também a criação. A criação. Né? Então, ele cessa a criação. A criação foi cessada ali. A última criação de Deus foi a mulher. Então você, minha irmã, você diaconisa que está aí, você sabe que você foi a última criação de Deus. Né? Deus fecha a criação, vamos dizer assim, a obra-prima de Deus com a mulher. E Deus cessa agora de criar. Ele criou todas as coisas já veio a existência na sua ordem. Ele fez o homem e a mulher com as suas mãos, sopra nas suas narinas e faz esse homem e mulher alma vivente, entrega, celebra o primeiro casamento, né? Entrega essa mulher para Adão.
Então Deus celebra o primeiro, ele fez um homem e uma mulher. Ou seja, então tem de casar um homem com uma mulher. Só com uma. Não pode ser com duas, com três. Um homem e uma mulher. Por quê? Porque Deus fez um homem e uma mulher. E Deus dá a ordem para eles agora. Olha, vocês vão dominar sobre isso aí, dominar sobre os peixes, dominar sobre as aves, dominar sobre os animais. E esse nós vemos nosso domínio até hoje. Deus falou, vocês vão dominar sobre isso aí, porque é a imagem e semelhança de Deus. Vai ter essa inteligência, essa capacidade. Chamou Adão, pôs o nome nos bichos, né? O nome dos animais. Esse vai chamar leão, elefante, girafa, né? Esse vai chamar onça, esse vai chamar o lobo, e assim sucessivamente. E Deus agora ele põe ali nesse livro do Gênesis, e ele estava agora dentro desse jardim que estava aqui também na terra, chamado Éden, lugar dos deleites, e ali tinha várias árvores frutíferas de todas as espécies, milhares de árvores. Tinha também uma árvore chamada árvore da vida, e tinha outra árvore chamada árvore da ciência do bem e do mal, ou árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nisso aí, Deus dá uma ordem para o homem. De toda árvore você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não podem comer. Nesse período, Satanás, o inimigo de Deus, já tinha caído da graça, já tinha caído ali do seu estado primordial, primário do que ele era santo. A soberba já tinha entrado no seu coração e o pecado nasce nele. E ele caiu. Ele saiu da presença de Deus. Ele ficou longe de Deus. Ele se distanciou de Deus. E ele foi chamado agora que ele era um querubim ungido. Quando nós vamos ver lá em Isaías 28 e em Ezequiel 14, é que ele era um querubim ungido de Deus, que andava nas pedras afogueadas, mas agora ele recebe o nome de Satanás, que quer dizer adversário, ou diabo, que é a mesma palavra, adversário. Um vem de um termo hebraico, Satanás, e outro vem do termo grego. E nós vamos ver que são o adversário. O adversário de quem? De Deus, consequentemente da sua imagem e da sua semelhança. E ele chega diante de Eva, passando por ali, andando, e ele fala, é assim que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim? Ele já começa com a sua astúcia, né? Que Deus falou, de toda árvore comerás menos. Ele fala, é assim que Deus disse? Ela falou, não. Deus disse que toda árvore nós podemos comer, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E ele fala, porque Deus sabe. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Ela viu que a árvore era boa para se comer. E ela comeu. Só que nada aconteceu. Observou isso? Nós gostamos de pôr a culpa na mulher, né? Culpa em Eva. Ela comeu e nada aconteceu. Por quê? Porque Deus não tinha dado uma ordem específica para Eva. Tudo que Eva sabia veio de Adão. Tanto é que quando Adão come e pecou, Deus não chegou lá e falou, Eva, onde estás? Foi assim? Não, Deus fala como? Adão, onde estás? Mas quando ela leva para Adão e conta de quem era, conta qual que era os objetivos, ela não tinha aberto os olhos, ela não estava com pecado. Mas Adão come. E quando Adão comeu, aí sim abriu os olhos dos dois, de ambos. Porque partiu dele a ordem que Deus deu. Aí ele quebrou aí a aliança que eles tinham com Deus. E o pecado dele contaminou Eva também, porque ela também agora é ser humano, como ele saiu dele. E todos os filhos agora iam sair dessa união de um homem e uma mulher. E consequentemente iam sair contaminados pelo pecado. Aí vem a queda. O homem ofende esse Deus glorioso, bendito, maravilhoso que nós conhecemos. E Deus chega no passear e Adão esconde, eles cosem, eles viram que estavam nus. E Deus pergunta, Adão, onde estás? E ela fala, eu ouvi sua voz, nós escondemos. E Deus faz a pergunta para Adão, comeste da árvore que eu ordenei que não comesses? E ele fala algo interessante, que muitas pessoas falam assim, olha, depois a culpa em Eva. E ele fala, a mulher que tu me destes.
me deu e eu comi. Eu quero falar para você que ele não pôs a culpa em Eva, ele pôs a culpa em Deus. Olha o que o pecado faz, o pecado nos distancia, o pecado nos distorce, o pecado nos macula tanto, que nós perdemos tudo que nós amamos. Tudo que nós mais amamos, nós perdemos por causa do pecado. O pecado nos tira Deus, o pecado nos tira família, o pecado nos tira esposo, o pecado tira tudo que nós mais amamos. O pecado não presta, o pecado não vale a pena. E agora ele ofende e ele joga para Deus, a mulher que tu me deste, ele joga a culpa em Deus. É isso que o pecado faz. Isso que o pecado nos macula. E Deus ainda mostrou que eu falei que é aquele Deus de amor, Deus de ordem, de organização, ainda com o seu amor demonstrado. Ele vai e passa agora fala, maldita será a terra por causa de ti, Adão. E toda essa maldade que nós conhecemos na terra é por causa do pecado. Todas essas mortes, tudo que acontece de ruim, foi exatamente por causa do meu e do seu pecado, o pecado de Adão. E o do meu e do seu, do nosso pecado, que somos pecadores. Aí Deus vem agora com a promessa da redenção. No capítulo 3, Deus fala, olha, vai nascer da semente da mulher, que vai pisar a cabeça dessa serpente que fez vocês caírem, transgredirem, pecarem e estar distanciado, afastado, ali condenados. Mas vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente, vai resgatar vocês novamente. A primeira profecia. Então nós vamos ver Deus demonstrando o seu grande amor. Esse grande amor do qual João falou lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus começou amando o mundo ali, mostrando que esse filho que João estava falando lá, mil anos depois, que Deus é esse amor, que vai mandar seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus que abençoe você, que você possa aproveitar bem essas aulas, e até as nossas próximas aulas, nosso próximo vídeo. Deus abençoe.